Aí eu falei assim: Jairinho, tem alguma coisa errada, meu filho está descoberto, ele não dorme descoberto, ele dorme todo embrulhadinho. Estava com o olho aberto? Estava com o olho aberto, olhando como se ele tivesse uma visão olhando para o nada, como se ele não tivesse, estava vendo, mas não estava vendo. Aí eu falei para ele: Jairinho, tem alguma coisa errada com meu filho não dorme descoberto. Aí o Jairinho foi até o banheiro, vem aqui. Jairinho foi até o banheiro, urinou, voltou. Ele falou assim: eu acho que a gente tem que levar o Henri na emergência correndo. Aí eu falei assim: Jairinho, as mãos e os pés do Henri estão geladas. Aí ele: vamos para o hospital. O hospital era uns 10 minutos de casa, que era o Barradó. De madrugada ainda era um pouco mais rápido. E aí ele pegou uma manta, ele pegou a minha bolsa, botou no ombro. Tinha uma mantinha roxa, que a gente estava deitada no outro quarto. E nós carreguei meu filho no braço e fomos para o hospital, para o Barradó, que era próximo. Imagens do circuito de câmeras do elevador mostram a mãe Monique Medeiros, de 32 anos, segurando o filho Henri desacordado. E ela estava acompanhada do marido Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, que por sinal ele é médico. Eles estavam a caminho do hospital mais próximo, pois a criança passava mal. Mas o problema é que Henri Borel faleceu, sendo que os médicos que atenderam a criança no hospital notaram lesões externas em seu corpo, denotando assim morte violenta. Depois de 5 anos, o julgamento no tribunal do júri terminou. Jairinho foi considerado culpado pela morte do menino Henri, mas a mãe da criança, Monique Medeiros, saiu pela porta da frente do fórum ao receber perdão judicial. Essa decisão não foi aceita pelo pai do menino morto e muita gente no Brasil se revoltou com esse resultado inesperado pela opinião pública. Aquilo que é pertinente à minha vida eu consegui de alguma forma controlar. E eu, infelizmente, no momento onde eu me encontro, eu não consigo fazer isso na sua plenitude. Então as coisas às vezes acontecem, e muitas coisas acontecem, sem que eu tome conhecimento. Em seu primeiro depoimento, Monique afirmou ter encontrado o Henri caído no quarto na noite da morte. Depois que ela foi presa, ela rompeu com Jairinho, contratou novos advogados e alterou a sua versão dos fatos. A acusada passou a afirmar que havia sido orientada pela equipe jurídica do então companheiro a mentir aos delegados. Também ela declarou que teria sido dopada por Jairinho e que não sabe exatamente o que aconteceu com o seu filho. Uma coisa é certa, a nova estratégia dos seus advogados funcionou e ela se livrou de longa cadeia. Ao saber da sentença, ela comemorou. Meu nome é Jorge Lordello e eu quero logo te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. E dá uma força para minha equipe agora, e é muito fácil. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom, mas agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde após o esperado julgamento pelo Tribunal do Júri no Rio de Janeiro, o padrasto acabou recebendo pesada pena, sendo que a mãe de Henri Borel ganhou a liberdade imediatamente, trazendo revolta a muita gente que acreditava que ela tinha participação na morte do próprio filho. Poucos meses atrás, que considerava que aquela decisão desta mesma juíza era uma segunda morte para o meu filho. E agora venho para vocês falar que me mataram meu filho pela terceira vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henri. O Henri, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. Olha, quando o assunto é segurança, não basta ter câmera. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda
que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem capturar a placa de um carro suspeito, como também a movimentação de uma pessoa que pode estar cometendo um crime. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar o contexto geral. É essa lógica que a CoSecurity aplica: transformar câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas no Smart Sampa, no Muralha Paulista, no Muralha Digital em Curitiba, no Monitor OZ e também no 90 Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar. É sobre conectar pontos, entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. O advogado de acusação também ficou revoltado e prometeu reverter a decisão do julgamento. Eu não tenho a menor dúvida de que vamos anular essa decisão no TJ e Monique será submetida a um novo conselho de sentença. O réu Jairinho prestou depoimento demorado no tribunal do júri por 7 horas e você que me assiste vai ter acesso às partes deste depoimento mais importantes. Ele relata o momento em que ele foi acordado pela esposa Monique, que dizia que o filho dela, o Henri, estava passando mal no quarto do casal. E eu boto a roupa que eu tinha usado, eu botei uma blusa e uma calça, o meu chinelo estava de chinelo, eu fiquei. Imediatamente nós levamos até o Barrador. Esse momento é importante, doutora, porque eu fui acusado como médico de não prestação de socorro. Quando você vê uma criança passando mal e você tem um hospital a 5 minutos da sua porta, eu acho que é muito mais viável você levar essa criança ao hospital do que você socorrê-la dentro de casa. E ainda mais uma criança que, na minha opinião, naquele momento, havia engolido alguma coisa. E que eu não ia conseguir, naquela hora ali, socorrer de maneira adequada. Haja visto que passava bastante tempo que eu não exerço a medicina, né? E aí, acaba que nós pegamos o elevador, e aí mostra lá no elevador a hora, 4h09. Olha, agora ficou mais claro a linha de defesa do Jairinho, pois ele alegou que ele acreditava que Henri Borel havia engolido alguma coisa. O réu dá uma desculpa, dizendo que, como ele era vereador naquela época e não estava mais exercendo a medicina, ele entendeu que o melhor caminho seria levar o menino de 4 anos ao hospital mais próximo. Mas aí eu tenho que discordar do réu Jairinho, pois a manobra para desengasgar uma criança é algo básico para qualquer médico. Ou seja, se ele entendeu que o menino estava com algo na garganta entalado, era ele que deveria tomar algumas providências para reverter esse quadro, pois o tempo de levar a criança para o hospital poderia, era claro, gerar a morte do menino. A manobra para o desengasgamento é fácil e simples e o Dr. Jairinho, como médico, sabia fazer. Em seguida, em seu depoimento, Jairinho diz que pega o elevador com a Monique para socorrer o menino Henri. Eu tento de maneira instintiva fazer a prestação de socorro, não de forma adequada, porque ali não é feita uma massagem cardíaca, eu somente tenho ABC, eu faço só a respiração, somente tento soprar dentro da boca do Henri para ver se ele consegue continuar respirando. Realmente foi uma situação de muito pânico para a gente, para aquele momento que a gente estava vivendo, de ver ali o filho o meu enteado, a minha mulher ali socorrendo o filho, e eu ali como médico na responsabilidade e como a padrasto para poder socorrer também. O fato é que assim que aconteceu o ato, assim que vimos o Henri passando mal, nós socorremos ele. O Henri teve um pronto atendimento, teve atendimento assim que aconteceu. Quanto tempo, o senhor se lembra quanto tempo o senhor teve até chegar ao hospital? Doutora, se a senhora olhar... O elevador 4h09. Eu vou chutar, o elevador 4h09. Mas espera um pouquinho.
Será que Jairinho falou a verdade para a juíza no tribunal do júri? Vamos ver a cena no elevador. Repare inicialmente que o menino de 4 anos está nos braços da mãe Monique e Jairinho está ao lado ali dentro do elevador. Observe que eu não vejo pânico entre os adultos. O médico Jairinho, por várias vezes, aproxima o seu rosto no rosto do menino, como se ele estivesse tentando fazer uma respiração boca a boca. Gente, é nítido observar que a criança está com a boca fechada. A impressão que eu tenho é que o padrasto apenas simulou que estivesse tentando reanimar o enteado, pois no elevador tinha uma câmera filmando tudo. A juíza fez uma pergunta importante ao acusado. Você lembra quanto tempo o senhor teve para até chegar ao hospital? Doutora, se a senhora olhar... O elevador 4 e 9. Eu vou chutar, o elevador 4 e 9. A pulseirinha dele estava 4,20. Tava 4,20. 4h29 consta do prontuário médico que elas começaram a fazer as manobras, às 4h29. Não, 4h29 tem um raio-x. Está lá escrito no prontuário. Acho que foi... É 3h50. Deixa eu explicar para a senhora como é que é isso. É porque tem um negócio da etiqueta que gerou antes. Assim, isso aí não vai dar para a gente saber adequadamente, eu vou dizer por quê. É o seguinte, porque o senhor falou que estava 5 minutos no hospital. Aí eu vou dizer para a senhora, porque na pulseirinha estava lá 4h20, e na hora do hospital estava 5h09. E assim, eu fui correndo bastante. Infelizmente, nós pedimos diligências aí da Câmara da Sete de Rio, não deu para... Eu acho que não estava disponível, ou naquele trecho não tinha Câmara da Sete de Rio. Enfim, mas o fato é que eu peguei o carro, né? A Monique já estava com ele no colo, e nós fomos correndo para o hospital com a máxima velocidade que eu podia imprimir no carro, dentro do limite... Mas por que demorou 20 minutos? Se o senhor disse que estava 5 minutos do hospital. 20 minutos não, era 4h09 no horário do elevador e 4h20 na pulseirinha, dá 11 minutos. Eu descendo, pegando o carro, percorrendo o caminho, entro dentro do hospital, tiro a etiquetinha do... Que deu mais tarde do que elas começaram a fazer o atendimento. O do hospital é mais Isso. tarde do que elas começaram a fazer o atendimento. Então, pode ser, então, que seja menos de 11 minutos. Eu vi no prontuário que elas começaram às 4h29. No prontuário está 3h50. 4h29 está o horário que fez o primeiro raio-x. Olha, isso não é verdade. O Jairinho disse primeiro que levaria 5 minutos para chegar ao hospital, mas a verdade demorou pelo menos 20 minutos. Gente, o fato é que o menino não estava engasgado com nada na garganta. Ele tinha sido, na verdade, espancado e torturado por horas, como afirmou o médico legista que fez a necrópsia na vítima, que tinha apenas 4 anos de idade. Minha equipe de produção conseguiu o laudo do IML. A vítima apresentava lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores e, em razão desses ferimentos, entrou em óbito. Veja agora essa análise mais detalhada das lesões externas que estavam no corpo do menino Henri Borel. É um verdadeiro absurdo, pessoal. São 23 apontamentos de lesões. Mas você acaba de ouvir o Dr. Jairinho dizendo que ele acreditava que o enteado tinha se engasgado com alguma coisa que colocou na boca. Essa argumentação não cola quando a gente analisa esse documento do ML Carioca. Jairinho contou à juíza no tribunal do júri qual foi o procedimento quando ele chegou dirigindo o carro no hospital para socorrer a criança. De uma enfermeira, de uma auxiliar de enfermagem. Hoje nós sabemos que são auxiliares de enfermagem, não enfermeiras. Você foi estacionar o carro? Eu fui estacionar o carro e ela lá dá o primeiro depoimento dela, que inclusive tem o primeiro depoimento da Monique dentro do hospital, em que ela diz, eu não sei se é a médica Viviane ou a Maria Cristina ou a Fabiana, uma delas pega o relato da Monique, e a Monique falando, relato da mãe e do padrasto. Mãe encontra o filho no chão do apartamento. Parece óbvio pra gente, mas eu tenho que lhe perguntar. Só tinham vocês dois. Você não chegou a chamar socorro de ninguém, nenhum advogado,
Ninguém da sua família, ninguém da sua Não, assessoria? ninguém. Só estavam vocês dois. Então, Ninguém, só nós dois. ela relata diretamente para a médica e você escuta, é isso? Só para a gente entender. Não, não relata, tinha mais eu ninguém. não vi ela relatando para a médica. Certo. Eu vi só depois no prontuário que ela relata para a médica que ela encontrou a Nesse criança. momento, você estava Não, estacionando. eu estava estacionando, tá? ela deve ter relatado isso para a médica. Tá, é porque consta do prontuário esse registro de que ela narra que encontrou o filho no chão, está feito no prontuário pela médica. O senhor não assistiu ela fazer essa narrativa para a médica? Não assisti ela Ok. fazendo. Não assisti. Mas está escrito no prontuário que ela entregou, que ela encontrou o Henri no chão do quarto. Enfim, o mais importante disso tudo é que nós socorremos. É que houve o primeiro socorro. É que houve o pronto atendimento. É que assim que nós vimos que o Henri estava passando mal, nós dois socorremos o Henri. Foi a primeira atitude que nós tivemos. Pronto socorro. Isso é o fato mais importante. Eu quero agora que você preste atenção na argumentação do réu Jairinho quando ele fala dos médicos que atenderam Henri Borel. Vocês entram no hospital com uma criança passando mal. O Dr. Fábio entra com uma criança passando mal no hospital do Porte do Barrador. Doutora Elizabeth entra com uma criança passando mal no hospital do Porte do Barrador, com uma criança passando mal. Caso essa criança tivesse algum sinal de agressão, algum sinal de violência, isso não seria visto prontamente? Óbvio que sim. É protocolo disso desde 2005. A criança chega com um risquinho no supercílio, o médico começa a fazer pergunta para você que não acaba mais. É humanamente impossível, é logicamente impossível o doutor Fábio entrar na emergência do Barrador, a doutora Elizabeth entrar na emergência do Barrador com uma criança branca do jeito que o Henri era, colinho claro do jeito que ele é, passando mal. Se tivesse qualquer resquício, qualquer mancha, qualquer arranhão, qualquer coisa de violência, isso é ocular, isso é básico. Isso não precisa ser médico, não precisa ser doutor, não precisa ser advogado, não precisa ser jornalista, não precisa ser nada, precisa você ter bom senso. Se você entra com uma criança machucada da maneira que o laudo é refeito a partir do quarto laudo, eu não seria atendido pelas médicas, eu seria atendido pela polícia. Eu não seria recepcionado pela assistente social do hospital. Eu não seria recepcionado pelas enfermeiras. Olha, isso que ele falou é papo furado e eu vou te explicar direitinho. A criança entrou no hospital desacordada. É claro que os médicos, naquele momento dramático, vão tentar reanimar o paciente para que ele não morra. Mas a verdade, Henri Borel já estava praticamente falecido. Os médicos tentaram ressuscitar a criança, mas infelizmente não conseguiram. E em seguida foi determinado o óbito. Depois disso, o hospital chamou a polícia militar para registrar a ocorrência sobre morte suspeita. Essa ocorrência foi registrada na delegacia. Tanto é verdade que o garoto passou por autópsia. Jairinho, em sua defesa, alega que o menino chegou do hospital sem lesão externa. Os pêsames pela morte do meu enteado, que o Leniel me abraçou e abraçou meu pai, porque a emoção... Mas isso está provado pela prova testemunhal. A prova testemunhal ouvida aqui fala isso tudo. Doutora, mas isso combina com uma criança que chegou agredida ao hospital? Sim, estou falando sobre a prova. Não, eu sei, mas eu estou... A prova testemunhal supre essas imagens que o Barradotti não tem. Eu sei, mas olha só, não. Jairo, só para o esclarecimento aqui. Você entende que nessas imagens vai ser possível detectar que tipo de atendimento foi feito à criança? Eu vou explicar, doutora. Porque o senhor entende que essas provas, que essas imagens seriam capazes de provar a sua inocência, ou seja, Sim. que aquelas lesões que depois aparecem nos laudos que foram muito complementados, deixa eu só concluir a pergunta, que o que foi posto nos laudos, que foram complementados e esclarecidos aqui perante o juízo pelo especialista, que essas imagens seriam capazes de trazer lume
a prova para constituir o fato de que aquelas lesões hoje apontadas pelas mídias teriam sido causadas no hospital? E ainda, dentro dessa pergunta, se isso é possível, se o senhor entende também, como prova da sua inocência, a análise radiológica, já que o doutor Tawil explicou que não seria capaz de prestar esse esclarecimento? Queria que o senhor respondesse as duas coisas na sequência. Eu vou chegar lá, doutora. Eu não entendi a resposta que a senhora falou do Tawil. Eu queria buscar aqui, junto com a doutora Elizabeth, com o doutor Fábio, com a doutora Bianca, fazer um exercício de lógica, e a doutora não entendeu direito, eu queria que ela chegasse comigo junto a esse entendimento. Doutora, agressão é algo que salta aos olhos. Se eu chegasse com o menino Henri, se eu chegasse com o meu enteado, se eu chegasse com o Henri no Hospital Barrador com um arranhão, eu seria recepcionado pela Delegacia de Homicídios, pelo Conselho Tutelar, e não receberia abraço do Leniel e meus pesos e medidas médicas. E poderia ver o atendimento da forma que ele foi feito, com todas as pessoas atendendo e fazendo as massagens respiratórias. 2 horas de massagem cardíaca numa criança. Eu vou aqui falar que o atendimento foi errado? Eu não estou aqui para julgar os médicos, mas 12 mil compressões, e todas essas 12 mil compressões, cada uma delas, são necessariamente exumação contundente, obviamente, isso daí, inclusive, doutora Elizabeth, não precisa ser médico legista, no caso. É a matéria básica no currículo da medicina, matéria básica, lesões causadas por massagens cardiorrespiratórias são comuns e lesionam pulmão, coração, estômago, baço, fígado. Isso na literatura médica. Você não precisa ser especialista em medicina médica legal. Toda massagem cardiorrespiratória pode causar esse tipo de lesão. Já, inclusive, só uma dúvida. Inclusive está escrito isso no laudo do Dr. Tawil. Olha, você percebeu que a estratégia do réu Jairinho é fazer acreditar que todas as lesões constantes do laudo do ML foram produzidas dentro do hospital na tentativa de reanimar o garoto com várias massagens cardíacas. Jairinho jura inocência. Ele fala em Deus e na justiça dos homens e acaba colocando a culpa em outros profissionais que participaram da elaboração das provas. Absolutamente, estamos fazendo aqui um exercício de lógica. Não tem contexto nenhum de violência. Contexto nenhum, Vossa Excelência. Doutora, por Deus, quando a senhora, assim, eu juro por Deus, eu não sei, assim, eu acredito muito na justiça dos homens. Me desculpa, eu acredito muito em vocês. Mas eu acredito, sobretudo, na justiça de Deus. Eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não sei como o doutor Leonardo Tawil e o doutor Damasceno bota a cabeça no travesseiro e dorme. Bota a cabeça no travesseiro e dorme. Eu juro por Deus, doutor Fábio, estou falando aqui pela minha alma, pelos meus filhos, pelo meu filho de 9 anos, que é o amor da minha vida, pelo meu filho que está aqui, que é o amor da minha vida, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, aqui dentro desse palácio de justiça. Eu não fiz nada com o Henri. Está errado o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo injustiçado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Preste atenção no que está acontecendo, isso é lógico. O que ia acontecer? Como é que eu ia dar entrada com uma criança machucada no hospital e isso, as pessoas não iam reconhecer isso, doutor Fábio? Pelo amor de Deus, socorro. Jairinho insiste que é inocente. E é claro que ele tem que imputar a culpa a outras pessoas. 6 laudos feitos sem a senhora permitir. Esse laudo está subvertendo uma realidade. Ele tá pegando um ponto e está sendo contraditório em relação a ele mesmo. Vamos tentar ver aqui pela lógica. Pô, essa criança deu entrada no hospital, pô, essas médicas viram, as enfermeiras viram, a assistente social viu, a auxiliar de enfermagem viu, o pessoal da recepção viu, o cara do restaurante do hospital viu, o menino que toma conta do necrotério viu, o Leniel viu, o Leniel abraçou o Jairinho, o Leniel foi na delegacia, o delegado recepcionou,
o bombeiro botou o meu enteado dentro do rabecão, o meu enteado foi para o Instituto Médico Legal. Chegando no Instituto Médico Legal, a primeira necrópsia do Dr. Taueu diz que não teve maus tratos. Eu enterro o meu enteado 3 dias depois, sem contexto de violência. De repente, eu viro a pessoa que agrediu o meu enteado. Pelo amor de Deus, isso foge de qualquer raciocínio lógico. E aí eu não vou pedir para aparecer as imagens do hospital, que vai dizer muita coisa, vai dizer o Leniel me abraçando, vai dizer o Leniel abraçando meu pai. Por que isso é importante? Porque o Leniel não viu violência. Ele não viu que o filho estava machucado, ele viu o menino nu, ele ajoelhou para poder, ele ajoelhou para poder, na beira do leito com o menino nu, pedindo para o menino voltar. Uma cena que eu não desejo para ninguém. Eu não quero o Leniel... Deixa eu fazer uma pergunta, o senhor responde. Eu não quero o Leniel com raiva de mim, Sim, eu não quero o Leniel com raiva da Monique, eu quero justiça. Ele critica os profissionais da área médica do hospital que ele socorreu o menino Henry, como se esses profissionais fossem os verdadeiros culpados pela morte do menino. Se fosse um hospital público, com certeza teria ali uma equipe multidisciplinar. A massagem cardiorrespiratória obrigatoriamente tem que ser feita por mãos treinadas, médicos. Em recém-nascido a gente faz com o dedinho só, na criança a gente pode fazer com a palma da mão, na criança maior com a mão, com o adulto você faz com o peso todo o seu corpo. Assim como fez o enfermeiro Bill. Eu vi, com esses olhos aqui. Eu não vou ser leviano de falar que eu vi todo mundo fazendo massagem cardíaca errada. Eu não vi isso. Mas eu vi com certeza, Leniel viu com certeza, e Monique viu com certeza, outros profissionais de saúde que não as médicas fazendo a massagem cardíaca no Henry. E eu vi o que me chamou a atenção, porque eu fiquei na beira do leito, eu falei para elas na hora, eu sou médico, o enfermeiro grande, que depois veio o nome de George, colocando um ambu no rostinho do Henry e fazendo o vento, a ventilação antes da intubação orotraqueal. E o Bill eu vi, eu não posso falar que as auxiliares de enfermagem fizeram, eu não vi. As médicas falaram aqui que isso foi feito somente pelas médicas, mas eu vi o enfermeiro fazendo a massagem. E essa massagem obrigatoriamente tem que ser feita por mãos treinadas. Porque se caso essa massagem não seja feita por mãos treinadas, pode levar a... Quando feita por mãos treinadas, por 2 horas de massagem, já causa lesão intracavitária, a senhora imagina feita por mãos não treinadas. O clima esquentou entre advogado de defesa e a acusação. Abaixa o tom de voz, rapaz. Tira o dedo da minha cara. Tira o dedo. Desequilibrado, rapaz. Flávio. Sujeito desequilibrado. Tira o dedo. Desequilibrado. Sem noção. Flávio. Desequilibrado. Mal educado. Tira o dedo. Tira o dedo. É isso que vai aparecer. Para de cuspir também. Olha aqui, ó. Tira isso. Cuspiu aqui. Acaba com isso. Tá se babando todo, brigando? garoto. Para de babar. Que cólera é essa? Ô, Renan. Babando aqui na banca. Educação, rapaz. Tá babando aqui, rapaz. Teatro é você que tá fazendo, desequilibrado. Sai daqui, rapaz. Que nossa atividade? Vai pra lá. Menino desequilibrado. Menino é o senhor. O senhor é o menino. Moleque, pra não dizer. Moleque é o senhor. Para de e babar. A sua mãe. Moleque é o senhor e a sua Para de babar. Foi perguntado a Jairinho se ele tinha o hábito de dopar a esposa Monique. Doutor, olha só. Acidente com o Henrique. Doutor, o fato concreto é o seguinte. A Monique tomava Rivotril assim como eu tomava. Era o único remédio que ela tomava. Ela tomava Rivotril também. De vez em quando ela tomava Rivotril. Mas eu macerar o comprimido para ela, ela nunca nem falou isso comigo, nunca teve essa conversa comigo. Ela me pedia de vez em quando, porque eu como sou neurótico,
eu tinha em casa estoque dos remédios que eu usava, dentre deles o Rivotril. E tinha noite que ela falava assim, eu estou com dificuldade de dormir, principalmente as noites que o Henri não estava com a gente. E ela, ao contrário, deixa eu ver aqui a memória, a Monique tomava conta de tudo, porque ela é assim, ela é uma pessoa que toma conta de tudo, ela dá conta de tudo, dá conta de casa, dá conta do filho, dá conta de mim, dá conta de tudo. Por lado positivo, não estou falando pejorativamente, não. Estou falando no caso de que ela é uma super mulher. De vez em quando, quem trazia os remédios e dava na minha mão era ela. Eu pedia, amor, o remédio, quando ela já não trazia os remédios. Ela trazia. Assim como ela fazia com toda a casa. Ela que comandava a casa, comandava as empregadas, comandava a babá, comandava tudo. Ela que era a dona da casa, pô. Ela era a dona da casa. Era uma mulher autodeterminada. Sim, pô. Todo mundo que conhece a Monique sabe disso. Após quase 7 horas depondo, Jairinho disse suas últimas palavras. Não aguento mais ficar onde que eu estou, não aguento mais sofrer, não aguento mais ver minha família sofrer. Não aguento mais passar o que eu estou passando. Um filme de terror, surreal, que está acontecendo na minha vida. Não desejo isso para ninguém. Parece que eu vou sair daqui agora, vou morrer. Eu não tenho mais, estou perdendo a vontade de viver. Agora, chegou a hora de você conhecer a estratégia de defesa da Monique, que funcionou como uma luva, pois ao final do julgamento ela foi solta imediatamente. A culpa toda ficou somente nas costas do doutor Jairinho. A estratégia de defesa de Monique buscou destacar depoimentos de ex-companheiras de Jairinho que relataram episódios de violência que foram ouvidas como testemunhas de acusação. Com base nesses relatos, Monique sustentou que também teria sido vítima do ex-vereador. Ao mesmo tempo, presta atenção, ela afirmou que não desconfiava que ele pudesse fazer mal ao filho porque o considerava uma figura pública respeitada. E, em seguida, o seu relato, acima ela disse, o Jairinho aparentava ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. No julgamento, o perito do ML disse que a morte não era compatível com uma queda da cama, como foi alegado pelo casal lá na fase policial. Depois eles mudaram totalmente o depoimento. É importante você saber que o casal, depois da morte de Henri, tinha uma versão idêntica sobre os fatos e diziam que o garotinho provavelmente tinha caído da cama e acabou se lesionando gravemente. Mas vamos lá. No dia 17 de março de 2021, Monique e Jairinho prestaram depoimento à polícia. Uma multidão estava na frente da delegacia e o casal foi hostilizado. Observe que eles estão de mãos dadas, ou seja, eles se mantiveram casados e só se separaram após serem presos preventivamente. O delegado, Dr. Henrique Damasceno, responsável pela investigação sobre a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, afirmou, na época, que não havia mais dúvida quanto à autoria do crime por parte do então vereador, Dr. Jairinho, como também a participação da mãe da criança, Monique Medeiros. Que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado. Ela aceitou esse resultado. Ela se manteve firme ao lado dele, apresentando uma versão, como disse, absolutamente mentirosa, que de acordo com as provas que nós colhemos, ficou constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, a ponto de que nenhum dos pontos da conversa se chegou, inclusive, a falar, é sempre no seu quarto, que é, inclusive, o quarto onde, na própria versão de mãe e padrasto, o Henri foi encontrado. É sempre no seu quarto. O Henri relatou que ele sempre faz isso em relação à banda e o chute. A babá também relatou que o Henri era ameaçado pelo padrasto
para que se você contar eu vou te pegar, né? Você está prejudicando a vida da sua mãe. Então, assim, não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. Mas Jairinho dizia que não sabia o que tinha acontecido no quarto onde estava Henry. Sábado de manhã entregamos Henry ao pai. Quando o pai entrega o Henry para nós, ele entrega o Henry vomitado e vomitando. E aí, ele levantou durante a noite por 3 vezes. Quando a Monique me chamou e ele estava no chão, e que eu fui até ele, eu senti ele respirando mal, né? Parecia até que ele tinha respirado um corpo estranho. Mas agora, no julgamento, Monique afirmou que mudou a sua percepção sobre o caso e citou relatos de agressões atribuídas a Jairinho contra outras crianças. Segundo Monique, ela dormiu na noite da morte do filho após tomar um comprimido dado por Jairinho e foi acordada pelo então companheiro durante a madrugada. Durante o interrogatório, Monique afirmou acreditar que era dopada por Jairinho para dormir, enquanto ele mantinha relacionamentos extraconjugais. Monique Medeiros também contestou o depoimento da ex-babá de Henry, que é chamada Tainá Ferreira, que afirmou ter sido orientada a apagar mensagens com alertas sobre possíveis agressões ao menino Henry. A ré Monique disse à juíza, abre aspas, eu tenho prova de que eu não mandei ela apagar as mensagens. Ela é uma grande mentirosa. Por que eu mandaria apagar os prints se eu tinha os prints do meu telefone? Isso nunca aconteceu. Segundo Monique, quem teria pedido a exclusão das mensagens foi Thalita, irmã do Jairinho. Ela contou à juíza também que em novembro de 2021, ela disse, abre aspas, o Henry saiu correndo da sala e disse, tio Jairinho me deu uma banda, me deu uma moca, falando que eu era bobalhão e mimado. Apesar desses relatos, Monique afirmou que não conseguia imaginar que Jairinho seria capaz de agredir seu filho. De acordo com Monique, Henry gostou de Jairinho em um primeiro momento, já que ele costumava presentear o garoto. No entanto, ela afirmou à juíza que passou a perceber uma mudança no comportamento do então companheiro após um episódio ocorrido no fim de janeiro, quando Jairinho teria dado um abraço apertado no menino Henry. Monique disse à juíza, abre aspas, o Leniel, pai da criança, disse que o Henry relatou um abraço apertado de Jairinho. Eu quero que você fale para ele que não quero abraço no meu filho. E eu acatei o pedido do pai. Chamei o Jairinho, o Leniel disse que não queria mais abraço, e eles deram um aperto de mão amistoso. Segundo a Monique, Henry e Jairinho passaram a se afastar depois desse episódio da agressão em novembro de 2020. Bem, durante a instrução criminal, antes do julgamento no tribunal do júri, Monique contou como descobriu o filho passando mal no quarto. Enfim, aí quando foi 3h40 da manhã, eu acho que foi mais ou menos isso, 3h30 e pouco, 3h40 ou 3h50, foi algum horário desse sentido, Jairinho me acordou e falou assim, Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henry estava caído no chão. Eu peguei o Henry do chão e coloquei na cama. Peraí. Ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou, falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto, dizendo que o Henry tinha caído da cama, que ele encontrou o Henry caído no chão e colocou o Henry em cima da cama. Eu levantei correndo e fui até lá. Só me falou isso. Levantei correndo e fui até lá, outro quarto. Cheguei no outro quarto, o Henry estava de barriguinha para cima, com as mãozinhas descobertas. Ele dormia todo enroladinho no edredom. E o Henry estava todo descoberto. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada com meu filho, que ele está todo descoberto. Ele tinha dormido agitado? O Henry, não, estava calminho. Ele acordava enroladinho? Ele acordava, quando ele acordava e não me via ao lado dele, ele acordava agitado, ele vinha correndo. Só que ele sempre me encontrava, então eu já colocava ele de volta para dormir.
Dessa vez, ele estava imóvel, né, com a mãozinha para cima, com o olhinho olhando para o nada e com a boquinha meio aberta, um pouco aberta. A maioria dos jurados concluiu que a conduta de Monique não poderia ser enquadrada como homicídio doloso, afastando a acusação de que ela teria agido com intenção de matar ou assumido o risco pelo resultado. Com essa decisão, a denúncia foi desclassificada no caso da Monique e foi desclassificado para homicídio culposo, modalidade em que não há intenção de matar. Com esse tipo de crime, não é competência do tribunal do júri, e aí o caso foi remetido para a Justiça Comum. Na sequência, a juíza Elizabeth Machado Louro, que era presidente do 2º Tribunal do Júri lá do Rio de Janeiro, concedeu perdão judicial à mãe de Henri Borel, ou seja, Monique foi salva. O pai de Henri Borel, que assistiu todo o julgamento, estava revoltado com a decisão final. Eu não estava dentro daquele apartamento. Quem estava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. E aí, nós vemos uma decisão de dar 43 anos para Jairo, falando em homicídio doloso, e ela vai sair pela porta da frente. Esse caso não é mais sobre condenação. Esse caso não é mais só sobre o Henri. É a resposta de uma sociedade para crimes com relação a crianças. Jairinho foi condenado pela morte e também por tortura de Henri Borel, de 4 anos. Em função da violência desproporcional utilizada no iter crimes, eivando a conduta de rara e desmesurada covardia contra uma criança de tenra idade, de caráter doce e cordato, ao que indica a instrução probatória, o que mais reforça a hediondez do ato. O condenado ainda terá que pagar uma indenização ao pai do menino, Leniel, em torno de R$400 mil. Já a defesa de Jairinho impetrou recurso, pois não concordou com a condenação do cliente. Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão em um episódio de tortura contra o filho. Como ela já havia cumprido esse período durante a prisão preventiva, a magistrada determinou a sua soltura imediatamente. Não dispõe de elementos seguros que autorizem avaliar negativamente sua personalidade e conduta social. Não posso me furtar a expressar meu pasmo diante da reação desproporcional e desmesurada da sociedade em geral em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Logo após ouvir a sentença, Monique sai da sala do júri enxugando as lágrimas de seu rosto. Veja Monique saindo do tribunal de carro, livre, leve e solta, pois agora ela não deve mais nada à justiça criminal. Ao justificar o perdão judicial, a juíza, a doutora Elizabeth Machado Louro, afirmou que Monique foi alvo de tratamento desigual em razão do seu papel como mãe. Segundo a magistrada, houve uma expectativa social mais rigorosa sobre sua conduta por ela ser mulher. A juíza disse: fosse o pai e não a mãe na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado. Para ela, a cobrança sobre a maternidade influenciou a forma como a professora foi julgada ao longo de todo o processo pela opinião popular. A decisão da justiça provocou forte reação em Leniel Borel, pai do menino. Após o encerramento da sessão, ele criticou o resultado do julgamento e afirmou que a mensagem transmitida pela justiça foi prejudicial à proteção de crianças e adolescentes. Sim, a magistrada, e aí volto a falar, foi diversas manifestações dela durante esse processo, soltando a Monique sem qualquer prova de agressão, depois a SEAP fala que não foi agredida, depois soltou, né, há 2 meses atrás, apesar de uma decisão do STF que a impedia de soltar, que Monique deveria presa, então a parcialidade
em cima da Monique sempre foi muito clara, não só para mim como pai, para toda a sociedade brasileira. Andei naquele tribunal durante esses dias e vi de pessoas que trabalham no tribunal falando da parcialidade da Monique. O promotor do caso não concordou com a decisão da justiça. Isso já foi feito. Então, nós estamos questionando, junto às instâncias superiores, né? Primeira instância superior, que é o Tribunal de Justiça, que esse júri está nulo. Bom, como você acaba de ver, o promotor entende que aconteceu uma nulidade e, assim, ele recorreu, pois deseja que seja realizada nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Olha, nós aqui do canal Na Cena do Crime vamos aguardar a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro e, assim que sair essa decisão desse recurso, nós estaremos informando todos vocês aqui no canal. Mas tem mais informação que quase ninguém divulgou. O médico Jefferson Evangelista Correia, que foi contratado como assistente técnico de defesa do réu Jairinho, foi condenado pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro pelo crime de falsa perícia no julgamento da morte de Henri Borel. Segundo a promotoria, esse médico, Dr. Jefferson, apresentou laudos e prestou depoimento em plenário, sustentando teses que foram contestadas pelos peritos oficiais da polícia, que fizeram o laudo da morte do menino Henri Borel. Presta atenção. O artigo 342 do Código Penal prevê o crime de falsa perícia e a pena é de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Como médico contratado pelo condenado Dr. Jairinho atuou em um processo criminal no Tribunal do Júri, a lei prevê ainda um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Contudo, a pena imposta a esse médico, Dr. Jefferson, ainda não foi divulgada e deverá ser detalhada na sentença final, que ainda não está disponível. Olha, quero deixar aqui um alerta para peritos particulares que são contratados por pessoas que estão sendo processadas por crime. E esses peritos acabam produzindo laudo a pedido do contratante, mas sem nenhum embasamento legal ou científico. Olha, quem elabora esse tipo de laudo pericial fajuto, ou seja, cai naquele ditado topa tudo por dinheiro. E olha, esses profissionais devem abrir o olho, pois poderão também responder pelo crime de falsa perícia e a pena, como mostrei, é alta. Olha, e se você quer realmente passar num concurso na polícia em qualquer estado do Brasil, eu tenho uma dica para você, que é o Instituto Oliver. Presta atenção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em vários municípios pelo Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para as carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, se você precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Bom, agora chegou a hora da sua decisão, da sua opinião. O que você achou do julgamento que condenou Jairinho e soltou a mãe do Henri Borel? Você acredita que esse julgamento será anulado ou não? Olha, estou aguardando seus comentários e eu prometo te responder. Ore, calma, pois eu tenho ainda mais uma notícia para você. Presta atenção, pois toda terça-feira, às 7h, tem live comigo aqui no canal. E eu já estou te esperando na próxima terça, combinado? Põe aí na sua agenda para você não se esquecer. E para a gente fechar com chave de ouro, só falta mesmo você deixar o seu like. Inscreva-se também no canal, ative o sininho de notificação e encaminhe esse roteiro super completo para os seus conhecidos que amam consumir true crimes com riqueza de detalhes.